Você já se perguntou o que acontece na mente de um homem ou de uma mulher quando ele trai a pessoa, uma das pessoas que ele mais ama? Bom, se você tem essa dúvida, fique comigo até o final desse vídeo, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que acontece no cérebro de um homem e de uma mulher quando ele trai a pessoa que ele mais ama, certo? Mas antes eu quero, claro, pedir aqui para você se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, deixar o seu comentário para você não perder mais vídeos como esses aqui. Bom, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Vamos falar hoje da história de Pedro e Jesus. Vamos usar essa história e analisarmos esse texto da Bíblia com um olhar muito mais psicológico, da neurociência, do que propriamente dito teológico, para tentarmos desvendar o que aconteceu na mente de Pedro naquele ambiente da negação. Bom, tudo começa quando Jesus vai anunciar a sua morte, que ele deveria ir para Jerusalém, e Pedro, vai ser ali confrontado com Jesus, porque ele não insiste que Jesus não vá, porque é o mestre que ele ama e ele não quer que Jesus vá para Jerusalém, porque lá em Jerusalém as pessoas queriam prender Jesus, matar Jesus e fazer. Até aí está tudo ok, né? A conversa vai fluindo e então Pedro vai dizer, Jesus vai dizer para ele: olha, Pedro, é o seguinte, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ele vai afirmar, para Jesus que ele não negaria, que ele permaneceria fiel. Ele disse: ainda que os outros te deixem, eu não vou te negar, eu não vou. A primeira coisa que nós identificamos aqui é que Pedro tinha uma clareza, uma crença, racional de que ele não negaria Jesus, porque Jesus tinha feito muitas coisas para ele que na cabeça racional de Pedro não fazia sentido ele negar, certo? Só que Pedro não sabia de alguns detalhes, que o nosso cérebro não é só feito de razão, ele é muito mais feito de emoções, de experiências passadas, do que propriamente dito da nossa própria razão. Bom, dentro da nossa mente, se podemos chamar assim dessa forma, existem 2 tipos de memória, que eu vou aqui usar esses exemplos para dizer para você. Existe a memória existencial e a memória de uso contínuo. A memória existencial seria a memória mais abrangente, onde está ali registrada todas as coisas que aconteceram, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. E a memória de uso contínuo é a memória que nós temos mais acesso vívida no nosso dia a dia. Existe também um fenômeno chamado fenômeno dos registros automáticos da memória, ou seja, nenhuma memória pode ser escolhida por mim ou por você se vai ser registrada ou não. Se nós vivemos a experiência, isso vai ser registrado no nosso cérebro. Porém, o nosso cérebro ele dá preferência para alguns tipos de memória que tenham mais carga emocional um pouco mais pesada, seja essa carga negativa, como uma crítica, ou positiva, como elogio. Experiências com esse teor de carga emocional tendem a ter um lugar especial reservado na nossa mente. Você está me entendendo até aqui? Pedro não sabia disso e por isso afirmava categoricamente que não negaria, porque racionalmente não fazia sentido negar. Mas eis que chega o dia em que Jesus é pego e levado para o Sinédrio, e o texto bíblico é claro em dizer que Pedro fica observando de longe. Jesus entra para o Sinédrio, a Bíblia diz que Pedro fica do lado de fora. Do lado de fora, algumas pessoas começam a se reunir, como era tarde da noite, era a vigília, Talvez aquele ambiente deveria estar frio, então as pessoas vão ali se amontoar e vão acender uma fogueira. Quando essa fogueira é acesa, e o clarão dela resplandece, as pessoas começam a identificar Pedro. As pessoas automaticamente reconhecem, porque sabem que é Jesus que está lá dentro, e agora elas vão ver que um dos seus discípulos está do lado de fora. E aí é nesse momento que o cérebro racional de Pedro para de funcionar. Por quê? Porque o ambiente não é ambiente do cérebro racional trabalhar. Porque Jesus, o seu mestre, acabara de ser preso,
está sendo julgado, e Pedro tinha a convicção que as pessoas que estavam julgando Jesus não estavam fazendo de boa fé. Provavelmente Jesus seria preso, porque até o próprio Jesus já havia avisado a eles. E então, naquele ambiente que a fogueira é acesa e Pedro é identificado, o que vai funcionar não é o córtex pré-frontal de Pedro, mas é uma área do nosso cérebro chamada amígdala. Essa amígdala vai assumir o controle, porque toda vez que nós estamos diante de um perigo, a amígdala ela assume o controle para preparar o nosso corpo para nós entrarmos no estado que nós chamamos de luta ou fuga, de autopreservação. Sabe quando você vê o rato, quando ele é acuado pelo gato, entendeu? Ele entra nesse sistema de luta ou fuga. O seu corpo recebe uma descarga de adrenalina tão grande que prepara ele para duas coisas, ou para lutar ou para fugir. Não tem racionalização. Então, o que vai ser acionado é isso, porque o que o cérebro de Pedro vai entender é que ele está em perigo. O que acontecer com o mestre também pode acontecer com ele. E aí as pessoas vão começar a dizer, né? Tu és um deles, e ele vai negar. Não sou. Aí vai dizer mais uma vez, ele vai negar. Na terceira vez que Pedro nega, um outro evento acontece. Pedro nega pela terceira vez, né? O galo canta. Nós vamos entrar aqui em discussão, né? Que é o galo, se era um galo, se era um sinal que era usado no Império Romano, né? Para marcar as horas, enfim, isso não interessa aqui nesse vídeo. Mas esse galo canta, o cantar do galo acontece. E ao mesmo tempo que o cantar do galo acontece, Jesus também sai do sinédrio e olha para ele. Preste atenção que três figuras agora vão ficar extremamente associadas a essa memória traumática de Pedro, que é a fogueira, o cantar do galo e o olhar de Jesus. E é dentro desse cenário que Pedro vai viver uma das suas memórias mais traumáticas da sua vida. Porque o texto encerra dizendo que quando Jesus passa por ele, que é o último evento, e olha para ele, né, Pedro chora amargamente. Eu quero abrir um parênteses aqui para te fazer entender o seguinte. O que está acontecendo aqui não é só decepção de Pedro ao negar Jesus. Porque no que diz respeito da parte do olhar de Jesus para Pedro, não era um olhar de condenação. Era um olhar de dizendo, tá tudo bem. Daqui a pouco eu volto e a gente resolve esse problema. Eu não desisti de você, eu continuo acreditando nas promessas, mas para Pedro aquilo era outra coisa. Porque não era só o fato de estar decepcionando Jesus, mas o fato de estar decepcionando a si mesmo. Porque Pedro cria, entendeu, piamente que ele não negaria. E agora, entendeu, naquele cenário de fogueira, cantar do galo e olhar de Jesus, ele se percebe ali naquele cenário de que aquilo que ele acreditava ser ele forte, fiel, já não é mais. Então a sua autoimagem também vai se ruir junto, e tudo isso vai se misturar numa grande memória traumática. No que diz respeito de Jesus para Pedro, as coisas continuam do mesmo jeito. Mas agora, do que diz respeito de Jesus para Pedro, de Pedro para Jesus e de Pedro para ele mesmo, as coisas acabaram ali. E a Bíblia diz que esse texto encerra que ele chorou amargamente. Se nós continuarmos a história, nós vamos ver que a partir daquele momento, Pedro desiste de viver a vida que ele estava aprendendo e vivendo durante os 3 anos que conviveu com Jesus, né? Pedro abandona tudo aquilo que fazia e volta a fazer aquilo que ele fazia antes de encontrar Jesus, que é pescar. Isso é um comportamento muito comum, né, nas pessoas que sofrem traumas deste nível, né, e sofrem essas experiências traumáticas. O cérebro entende o seguinte: o cérebro ele é feito para poupar energia e para nos proteger de alguma forma. Então, o que ele faz? Se esse tipo de comportamento ativou em mim luta ou fuga, se eu percebi que isso para mim foi risco de sobrevivência, eu não quero mais viver isso. Então, tudo aquilo que for preciso fazer, o seu cérebro vai fazer para não lhe colocar naquela circunstância. Você entende agora porque tem pessoas que
fazem coisas extremamente sem sentido para quem está olhando de fora, quando uma oportunidade de falar sujo, porque para ela, o cérebro dela, por causa da experiência que ela teve, aquilo traz sentimento de morte, traz risco de morte, você está entendendo? Então, para Pedro, é exatamente isso que vai ficar. É por isso que ele diz, entre tentar continuar e voltar a ser o que eu era, eu prefiro voltar a ser o que eu era, porque pelo menos lá eu vivo aquela vida que talvez não seja aquela que eu gostaria, mas eu não sofro mais durante esse processo, certo? Só que quando Pedro desiste, né, e se rói na sua memória traumática achando que não tem mais jeito, os dias passam, Jesus ressuscita, como o texto diz, e ele, quando vai falar, ele diz, olha, reúna os discípulos e a Pedro, e é aí que ele recebe a notícia que Pedro não está, que Pedro está na praia. E aí Jesus vai até a praia para encontrar Pedro, trazendo mais uma vez a conotação de que da parte de Jesus para Pedro nada havia mudado, entendeu? Mas na cabeça de Pedro, no coração de Pedro, as emoções de Pedro, a memória traumática, para Pedro tinha acabado. Você está entendendo até aqui como é interessante? Nós temos dentro deste cenário um homem que acreditava racionalmente, né, que não negaria Jesus em hipótese alguma, um Jesus que, por conhecer profundamente aquele a quem se relacionava, sabia as suas limitações, portanto não se afetou tanto quando o dia da negação chegou, né? Mas esse aqui que acreditava não contava que o seu próprio cérebro o sabotaria na hora da tensão. E aí isso se uniu dentro daquele cenário de fogueira, cantar do galo, o olhar de Jesus, criando essa memória traumática em Pedro, que o convenceu, instalando dentro dele uma crença de que ele era incapaz, de que Jesus não o amava, de que ele não era quem ele pensava, de que aquilo que Jesus falou era impossível de acontecer por causa que os comportamentos dele não condiziam com a vida que Jesus disse que ele viveria, e assim por diante. Ele aceita o fardo de que ia morrer, nasceu pescador e ia morrer pescador, e volta para a praia para pescar. Mas aí Jesus prepara um cenário, e aí nós vamos chegar numa parte interessante. Nós falamos sobre como se forma, né, o trauma, nós desenhamos aqui para você qual foi o cenário para esse trauma acontecer, e agora eu quero abrir um parênteses para trazer uma nova informação, né? As nossas memórias, elas não podem ser mudadas, ou seja, aquilo que a gente viveu, né, não tem como alterar, mas elas podem ser reeditadas, ou seja, podemos dar um novo significado, e é exatamente o que Jesus vai fazer com Pedro neste exato momento. Vai começar uma ressignificação do ponto de vista psicológico. Lembrando que nós estamos analisando esse texto não do ponto de vista teológico, né, profundo, mas mais do âmbito psicológico, emocional, para tentar entender o que aconteceu na mente de Pedro na negação, e agora nós vamos começar a entender o que acontece na mente de Pedro na hora da rendição, da reedição, né, na redenção que Jesus faz com ele ali na praia. Jesus vai para a praia, um lugar aonde tudo começou, né, na praia, onde Jesus encontrou Pedro na primeira vez. Pedro acompanhado de João, entendeu? E Tiago, também da mesma forma como aconteceu da primeira vez, pescando, como aconteceu da primeira vez, mas não conseguindo pegar nada, como aconteceu da primeira vez. E Jesus aparece na cena perguntando para eles se eles haviam pescado alguma coisa. A história começa a se encaixar. Jesus dá ordem, eles entram no barco, jogam a rede do outro lado, aí acontece a pesca. Esse cenário vai começando a trazer na memória de Pedro quem era aquele homem que estava ali. Naquela altura, Pedro tinha total certeza de que o homem que estava ali naquela beira da praia, o esperando, era nada mais, nada menos que o próprio Jesus, o seu mestre, aquele que ele havia negado. Quando eles chegam na margem, Jesus prepara as outras partes do cenário. Quando eles chegam na margem, já havia fogueira, uma brasa, já havia peixe e pão. Você percebeu que existem alguns cenários, alguns símbolos aqui que vão despertar,
que vão abrir, que vão disparar, são os gatilhos que vão disparar aquela memória traumática de Pedro. Quando Pedro sai do mar, bate os olhos em Jesus, bate os olhos na fogueira, não dá em outra, pode ter certeza. O gatilho disparou e a memória que veio foi a do trauma. Junto com ela, dor, angústia, incapacidade, e Pedro tenta fugir. Só que aí é nesse momento em que está acontecendo esse reboliço de emoções que Jesus vai usar para reeditar a memória de Pedro. Porque nesse cenário, Jesus vai perguntar 3 vezes para Pedro se ele o ama. E para cada vez que Jesus perguntava para Pedro e que Pedro respondia para Jesus, aquela memória ia se ressignificando na memória de Pedro. Aquela memória traumática, né? Agora, aquela memória traumática de que quando ele olhava para a fogueira, ouvia o cantar do galo, ou então se lembrava do olhar de Jesus, a memória que vinha era aí dizendo: eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. O que Jesus está fazendo é o seguinte: criou o cenário, trouxe a emoção à tona e está começando a resolver ela, dizendo o seguinte: a partir de agora, para cada não que você me deu, você vai dizer que me ama. E isso vai sendo gravado no cérebro de Pedro. E por último, né, Jesus diz para ele: agora você vai e apacenta os seus irmãos, dizendo para ele que, do ponto de vista de Jesus para Pedro, nada havia acontecido. Que Jesus continuava acreditando em Pedro, Jesus continuou do começo ao fim, crendo que Pedro viveria aquilo que ele falou, né? Mas na cabeça de Pedro todo esse turbilhão aconteceu, mas na beira da praia, no lugar onde tudo começou, Jesus usou aquele cenário, né, de fogueira, do olhar de Jesus e da praia, para dizer para ele: ó, agora, quando eu for embora, a memória que vai ficar já não vai ser mais aquela de trauma e da negação. Agora, quando você olhar para a fogueira, quando olhar para o mar, quando olhar para a praia, quando olhar para o peixe, quando olhar para o pão, quando olhar para o barco, ou se lembrar de mim, o que você vai levar consigo, Pedro, não é a negação da praia, não é a negação do sinédrio, mas é que você, na beira da praia, falou que me amava por 3 vezes. Então, galera, espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Eu já vou ficando por aqui e fico com essa reflexão. Não importa o que acontecer na sua vida, né? O seu passado não pode ser apagado, mas ele pode ser ressignificado. E Jesus te diz: no lugar aonde tudo começou, ele vai te encontrar para te dizer aquela memória que te trazia dor, tristeza, rancor, amargura, ele quer transformar em uma memória boa, certo? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se esse vídeo falou com você, te ajudou, compartilha com mais alguém esse vídeo, né? E você me ajuda e você ainda vai ajudar mais alguém. Então, galera, eu vou ficando por aqui. O vídeo é esse. Até o próximo.